Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laresca, de Ciências. E para a nossa aula de hoje, nós falaremos sobre o sistema sensorial. Galera, então, essa imagenzinha aqui, no nosso plano inicial da aula, já nos diz um pouquinho sobre o sistema sensorial. Então, o sistema sensorial, gente, é aquele sistema que, que faz com que a gente tenha o contato com o meio externo. Então, é através do sistema sensorial que nós podemos ver as coisas, nós podemos ouvir os barulhos, nós podemos sentir os cheiros, nós podemos sentir o sabor das coisas e nós podemos sentir a textura das coisas. Então, o nosso sistema sensorial é a nossa conexão com o mundo externo. Por exemplo, galera, vamos supor que a gente está todo mundo na sala de aula, saudades, né, da gente juntinho na sala, e aí acontece uma explosão. Que é a primeira coisa? A gente vai ver aquele boom, vai escutar o barulho. Bom, escutei a audição. Depois, a gente vai sentir o cheiro, a gente vai sentir aquele cheiro de fumaça, de coisa pegando fogo. E aí, provavelmente, a gente vai ver uma fumaça vindo. Gente, isso é o sistema sensorial. Beleza? É a gente, esses sentidos que nós temos. E como que ele funciona? O nosso corpo sente, ele se adapta ao que a gente está sentindo. E aí ele vai captar essas informações e vão mandar, e vão não, né? E vai mandar essas informações para o cérebro. O nosso cérebro vai responder a esse estímulo do meio. E aí o nosso cérebro fala: opa, aconteceu uma explosão. Por exemplo, né? Aconteceu uma explosão. Sai correndo. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai meter o pé porque deu ruim perto. Então, o sistema sensorial, ele também, a gente considera ele como um sistema de alerta. Então, nós temos alguns receptores em cada uma dessas partes, nós temos receptores, e isso faz com que a gente capte o que está acontecendo, manda para o cérebro interpreta e a gente, ó, mete o pé. No caso desse exemplo que eu dei para vocês. Beleza, meu povo? E aí, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de cada um desses sentidos. Então, nós temos, dentro dos sentidos, né? A visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. Então, são 5 estímulos, 5 sentidos que nós temos, beleza? Além disso, gente, nós também temos o estímulo da percepção da posição espacial que a gente se encontra e da dor, mas eles não entram como sentidos, beleza? São estímulos apenas. E aí, como órgãos envolvidos, nós temos o nariz, os olhos, as orelhas, a pele e a língua, beleza? Então, visão, os olhos, olfato, nariz, a audição, a orelha, a pele, a gente fala que é a do tato, porque a gente consegue sentir em qualquer parte do nosso corpo que tenha pele, né? E o paladar, através da língua, das papilas gustativas, que falaremos sobre isso já já. Beleza, gente? E aí aqui embaixo eu coloquei só as estruturas sensoriais para vocês se organizarem ali. Então, os receptores de distância, que a gente não precisa do contato, que seria os olhos, as cavidades nasais e as orelhas. A gente não precisa encostar o olho em determinada coisa para enxergar, nem o ouvido e nem o nariz. E depois nós temos os receptores de contato, que são aqueles que a gente precisa tocar para sentir, que são as papilas gustativas da nossa linguinha. O tato, né, que seria as terminações nervosas, e a pele como um todo, que a gente sente frio, calor, enfim, fora a sensação de dor, tá, gente? Então, esse é um resuminho. E agora a gente vai começar a falar especificamente de cada um dos órgãos, beleza? Então, a gente vai começar pela visão, através dos nossos olhinhos. Gente, então a nossa visão serve para contemplar as belezas da vida, para apreciar esse mundão lindo aí que a gente tem. E no olho, gente, existem diversas estruturas que trabalham de forma coordenada. Gente, é um mecanismo extremamente complexo e lindo. A gente vai falar sobre ele. Então, nós temos os bulbos, que também são chamados de globos oculares, que são as estruturas responsáveis pela visão. Então, os glóbulos oculares são responsáveis pela nossa visão, beleza? Então, é através deles que nós recebemos os estímulos luminosos, e aí a gente converte esse estímulo luminoso em impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai ser mandado para o cérebro, e é aí que a gente vai interpretar
a imagem. Então, o mecanismo, de uma forma simples, é recepção do estímulo luminoso. Esse estímulo é captado pelos receptores, eles vão ser convertidos em impulsos elétricos e eles são mandados para o nosso cérebrozinho que interpreta o que a gente está vendo. Beleza, gente? A gente vai ver isso com mais detalhezinhos, principalmente a parte do olho. Então, o olho humano ele é um sistema óptico complexo, formado por vários meios transparentes, translúcidos, fora o sistema fisiológico, com vários componentes. Gente, é complexo. A gente vai tentar ver de uma forma mais resumida, focando nos principais pontos, beleza? Então, vamos começar, gente. A luz, ela incide na nossa córnea. Onde é que é a nossa córnea? Aqui, ó. Córnea é essa primeira partezinha do nosso olho, beleza? Então, a luz incide na nossa córnea e ela vai convergir até a retina. Na retina, gente, é onde as imagens são formadas. Então, vamos ver aqui, ó. Retina é esse amarelinho aqui. Então, aqui, mais ou menos, vai ser onde a imagem será formada em um olho normal, beleza? Então, nosso olho, ele funciona como um conjunto de lentes. Por isso que quando a gente não enxerga bem, o que a gente usa? Uma lente corretora. Falaremos sobre isso já já também, tá bom? Nós temos 3 membraninhas formando o nosso olho. A primeira dela é a esclera, ou a esclerótica, que é a mais externa. Depois a gente tem a coroide e, por último, a retina, beleza? Então, gente, só pra gente se situar, ó, aqui a gente tem o cristalino, que vai ser uma estrutura bem importante para nossa visão. Nós temos a córnea, que seria essa parte mais externa. A retina aqui, que é onde a imagem será formada, nervo óptico, o humor vítreo ou vitalíneo, o humor aquoso, que é essa parte aqui, e várias outras estruturazinhas. Mas essas são as principais, tá bom? Então, vamos ver cada uma das partes. Primeiro, a esclera. Ela é a camada externa de sustentação. É o que a gente fala que é o branco do olho. A coroide é a camada média e é uma camada vascular. Então, quando a gente vê no branco do olho, não tem, às vezes, meio que uns vasinhos? Então, ali, aquela parte que a gente consegue ver já é a coroide, tá? E a retina, que é a camada mais interna, com células fotossensíveis, onde os impulsos nervosos são gerados. Gente, eu não falei que a imagem se forma na retina? Então, é ali que os impulsos, a luz vai entrar, né, pela córnea, e vai convergir até a retina e vai ser ali que os fotorreceptores vão transformar essa luz em um impulso nervoso que vai para o cérebro interpretar. Gente, essas células fotossensíveis, nós temos 2 tipos, os cones e os bastonetes. Os cones são aqueles que distinguem cores. Então, são as células que distinguem as cores. O pessoal da daltônica tem problema nos cones, beleza? E os bastonetes, eles são sensíveis à luz. Como assim? A presença ou não. A quantidade maior de luz, menor, entendeu? É isso que ele detecta, meio que o claro e o escuro. E aí, quando junta tudo isso, dá tudo certo. Então, mais uma imagem, gente, onde a gente pode ver o olho de lado. Ó, retina mais interna, coroide e a mais externa, que seria a esclera, né? E aqui a gente pode ver isso de uma forma como a gente vê no nosso olho, né? Então, a esclerótica ou esclera, que é a mais externa, que é a única que dá pra gente ver aqui. Depois a gente já tem a coroide, que é a vascularizada, e a retina, que seria a mais interna. Beleza, gente? Gente, o nosso olho, eu falei pra vocês que ele funciona mais ou menos como um sistema de lentes. A gente pode dizer que ele funciona como uma câmera fotográfica analógica, que é aquelas mais antigas. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês sobre isso. Então, ela é composta por um conjunto de lentes por onde a luz passa, certo? A luz passa pela objetiva da câmera, beleza? Aí vai ter uma estrutura que regula a quantidade de luz que vai entrar, que é o diafragma. Uma estrutura que determina o tempo em que a luz vai entrar, que é o que a gente chama de obturador, e uma superfície onde a luz é gravada. Na verdade, captura a luz e gera a imagem, né? Onde grava a imagem, que seria o filme fotográfico. É assim que funciona a câmera fotográfica analógica. Então, olha só, gente.
tem um conjunto de lentes, igual o nosso olho, e vai ter uma pelo qual a luz entra, que é a objetiva. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês que a luz entra pelo nosso olho, pelo cristalino? Então, é ali que a luz vai entrar. Então, a gente fala que o cristalino é como se fosse a objetiva, beleza? E aí a gente tem uma estrutura, que a gente não, a câmera fotográfica tem uma estrutura que regula a quantidade de luz que entra. Nós também temos uma estrutura que regula a quantidade de luz que entra. Vocês já repararam que se você jogar uma luz muito forte no teu olho, o que acontece com a tua pupila? Diminui. Se você está num ambiente mais escuro, tua pupila aumenta. Gente, a pupila funciona como um diafragma. É ela que regula a quantidade de luz. É como se ela fosse um focozinho. Aumentou, vai entrar mais luz. Diminuiu, vai entrar menos luz. Então, se eu tenho uma intensidade muito grande de luz, eu vou diminuir minha pupila. Beleza? Se eu tenho uma quantidade menor, eu posso aumentar para chegar mais luz. Então, a pupila funciona como diafragma. Continuando a leitura aqui da parte de cima. Uma estrutura que determina o tempo em que essa luz vai poder entrar, que é o que a gente chama de obturador. E sabe quem que é o nosso obturador? Isso daqui, ó. O fato da gente piscar o olho. Quando a gente fecha o olho, não para de entrar luz? Para. Então, é o nosso piscar de olhos, o fechar da nossa pálpebra, né, que vai funcionar como um obturador. E, por último, a câmera fotográfica analógica apresenta um lugar onde a luz é capturada e grava uma imagem. Aonde que a imagem é formada no nosso olhinho? Na retina. Então, a gente pode dizer sim que o nosso olho funciona mais ou menos como uma câmera fotográfica analógica. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham conseguido entender aí essa associaçãozinha que a gente fez. Gente, então vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de formação da visão, gente. Que é mais ou menos isso aí que a gente já estava falando, tá? Então, o nosso olho, ele capta o estímulo luminoso, como eu falei para vocês, passa pela córnea até chegar no cristalino, beleza? A pupila, que é um músculo, contrai, dilata, controlando o que entra e o que sai. O cristalino funciona como uma lente, então ele altera a sua curvatura conforme a distância do objeto, né? Que é o que a gente chama de acomodação do cristalino. Agora, o feixe de luz já ajustado chega até a retina, onde ele é recebido pelos receptores, são aqueles dois tipos que a gente já falou, né? As células fotossensíveis. Aí elas vão passar para os receptores que geram estímulos elétricos que serão mandados para o cérebro. Esse é o resumo do que eu acabei de falar para vocês. Isso daqui, descritozinho. Beleza, meu povo? E agora, gente, a gente tem que falar sobre uma coisa importante, que são os problemas oculares. Eu já adiantei para vocês falando um pouquinho sobre a associação do nosso olho parecer uma lente não, né? Funcionar como um conjunto de lentes, e o problema da pessoa que não enxerga direito usar um óculos com uma lente. Então, gente, a gente vai falar sobre alguns problemas oculares, começando pelos que não precisam de lentes corretoras e depois a gente fala sobre os que precisam de lentes corretoras, tá bom? Então, vamos começar com a catarata. O que é a catarata? É a opacidade do cristalino. Gente, o cristalino, como a gente já falou, ela é a lente natural do nosso olho, por onde a nossa luz vai entrar. Uma pessoa que tem catarata, ela fica com o cristalino turvo. Então, ela tem uma visão turva. Ele fica mais opaco, a pessoa enxerga de forma opaca. Beleza? Tem cirurgia, tá, gente? Para isso. A conjuntivite é uma inflamação da membrana externa do globo ocular, que é o que a gente chama, né, de branco dos olhos, que é aquela primeira membraninha que a gente tem, a esclera, esclerótica. E o interior das pálpebras também acabam inflamando. O principal sintoma da conjuntivite é vermelhidão nos olhos, a coceira, os olhos sempre ficam lacrimejando, às vezes forma algum tipo de secreçãozinha, às vezes tem pus, mas é um pouco mais raro. Essas são as principais características. E aí a gente tem os problemas de refração. Como assim problema de refração, gente? Quando todos os componentes do olho funcionam perfeitamente, gerando uma refração perfeita, nós chamamos o olho de emétrope, ou seja, a pessoa não tem problema. Só que existem algumas pessoas que apresentam problema nessa passagem da luz. Como assim, gente? A refração é um processo por onde a luz passa de um meio para o outro. Como assim? A luz está aqui, vai entrar no nosso olhinho, beleza?
E aí esse problema vai fazer com que a luz não chegue na retina como ela deveria chegar. E aí a gente chama esse tipo de olho de esse tipo de olho não, né? As pessoas que apresentam um olho com isso de ametropia, são amétropes, beleza? Que apresenta alguma alteração na refração. E aí nós temos dois grandes problemas: a miopia e a hipermetropia. A miopia, gente, a imagem é formada antes da retina. Geralmente, ela é resultado de um alongamento do globo ocular. Então, quando o globo ocular da pessoa ele é mais longo do que deveria ser, normalmente tem esse probleminha. E aí, como a imagem é gerada antes da retina, a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe, que é o caso do meu. E aí, o outro que nós temos é a hipermetropia, onde a imagem é formada depois da retina, que normalmente é quando a pessoa tem um achatamento do globo ocular. E aí, a pessoa tem dificuldade de enxergar de perto. Gente, só para vocês terem uma ideia, essa daqui é a formação de uma visão normal. Essa imagenzinha que tá aqui, ó, um pouquinho para cá, do lado esquerdo em cima. Então, a visão normal, a luz entrou, retina ali formando a imagem. Perfeito. Uma pessoa míope tem essa imagem formada antes. Reparem que esse globo ocular ele tá mais compridinho, beleza? Ele tá mais longo. Aqui embaixo a gente tem uma pessoa com hipermetropia. A pessoa com hipermetropia vai formar depois, então ela tem o globo ocular mais achatado, mais curtinho. E o astigmatismo, que a gente ainda não falou, mas já vou adiantar aqui para vocês. A luz entra de forma correta, só que a imagem ela é distorcida. Não é bem que ela é distorcida, ela não foca em um único ponto. Então, vai ter vários pontos ali. É como se precisasse de uma correção só para focar. Mas a gente também consegue fazer isso com uma lente, tá? O astigmatismo, eu acho que ele é menos comum, né, do que a hipermetropia e a miopia. Mas ele também acomete uma grande parte da população. Como eu falei para vocês, a superfície córnea, ela é irregular. Então, em vez da superfície ser assim, gente, e focar num ponto só, a superfície é tipo assim. Ficou ótimo, né? Meu exemplo. Vamos melhorar isso. Superfície córnea de uma pessoa normal, beleza? Superfície córnea de uma pessoa que tem astigmatismo. Entenderam? Ela não vai ser assim, reta. Ela vai ser toda cheia de tipo de reentrâncias, de dobrinhas. Ela é literalmente irregular, gente. Pensa uma rua cheia de buraco. É isso. E aí os raios, eles vão atravessar e vão desviando, formando essa imagem desfocada que eu falei para vocês. Então imagina, plano, beleza, entra, foca lá atrás, perfeito. Quando é toda assim cheio de irregularidades, essa imagem vai bater aqui, vai para lá, vai para cá, e isso vai gerar uma imagem desfocada. Então essa é a carinha desses problemas refratários. E aí, gente, para arrumar, né, esse problema, a gente tem as lentes corretivas. Então, gente, primeiro, lente é qualquer dispositivo que proporciona a refração, ou seja, a mudança de direção do feixe da luz. Então, se o feixe tivesse direitinho, eu não precisaria de uma lente corretiva. Então, o que essa lente faz? Ela muda essa refração. Ela faz com que esse feixe se arrume, né, se adapte de forma correta. Por isso que a gente usa a lente de contato, a lente corretiva. Então, o nosso cristalino, gente, é uma lente biconvexa. Uma lente biconvexa, o que é isso? Calma, a gente vai falar sobre os tipos de lente já já. Essa lente, gente, ela é convergente, pois os raios que incidem paralelamente à sua superfície atravessam e se unem em direção ao eixo, formando um feixe único. Vamos falar português, galera. O que acontece? Nós temos os dois tipos, né? Aquele onde o feixe entra e fica disperso. Na verdade, tem três, né? O feixe entra e fica disperso. O feixe entra e forma a imagem antes da retina e o outro que forma depois. Beleza? Então, vamos por partes. Gente, olha só. Como eu falei para vocês, nem sempre isso acontece de forma correta, né? E aí, a gente precisa de uma lente para ajustar isso. Então, vamos olhar aqui nessa imagem, gente. Gente, essa imagem aqui seria do nosso olho, tá? Mas vamos focar aqui no problema, que é mais fácil da gente entender. Então, conforme a lente afasta ou aproxima o foco, ela é chamada de divergente quando ela é negativa
e de convergente quando ela é positiva. Gente, com certeza, alguém aqui já foi no oculista e viu, tipo assim, o grau dela é menos 2,0. O que isso quer dizer? Que a sua lente ela é divergente, ela é negativa. A convergente é a positiva. Se lá no teu grau tiver mais 2, ela é convergente. E aí vai mudar o problema que você tem. Beleza? Mas a gente vai ver isso com calma. Então, olha só, gente. Aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa míope. Certo? Por que eu sei que essa pessoa é míope? Olha onde a imagem está sendo formada. Antes da retina. E aí, o que eu tenho que fazer para que essa imagem seja formada depois da retina? Eu preciso colocar, na verdade, eu preciso que ela afaste o foco, né? O foco tá aqui, eu preciso que ele chegue aqui na retina. Então, eu vou colocar uma lente negativa, uma lente divergente. Então, olha aqui na imagenzinha do lado, coloquei uma lente divergente. Gente, essa é a cara de uma lente divergente, tá? Coloquei a lente divergente. Olha o que vai acontecer com o foco. Ele vai para trás. A correção desse problema leva a imagem para trás. Pronto, imagem está sendo formada na retina. Então, gente, a pessoa que tem miopia, ela usa uma lente divergente, uma lente negativa. Então, na minha receita do óculos, sempre aparece menos 1,75. Beleza? Por quê? Porque eu sou míope, eu preciso jogar para trás a minha imagem. Gente, quando a gente tem uma pessoa que tem hipermetropia, essa imagem é formada atrás. Olha o exemplozinho aqui da flor. Olha onde a imagem está sendo formada. Lá atrás. Então, eu preciso aproximar o foco. Quando eu preciso aproximar o meu foco, eu vou usar que tipo de lente? A convergente, uma lente positiva. Então, vou colocar aqui a lente positiva. Gente, a negativa é assim, a positiva é assim, tá? Essa é a carinha dela. O que vai acontecer com essa lente? Ela vai trazer o foco para mais pertinho, para ficar na retina. Colocou ali, tudo certo, todo mundo feliz. Então, se na sua receitinha tiver um positivo, um mais 1,5, é porque você tem hipermetropia. Que aí você tem dificuldade de enxergar de perto, enquanto a miopia é de longe. Beleza? Gente, no astigmatismo, a gente precisa de lentes cilíndricas, que fazem os sais convergirem em comprimentos diferentes. Olha só, então o negócio não entra assim, a gente precisa de uma lente que seja mais ou menos assim, para fazer com esse negócio assim, lá no final, gere uma imagem reta, uma imagem correta. Beleza, gente? Então olha aqui, é mais ou menos isso daqui que acontece. Então a gente teria uma imagem desfocada e aqui a gente gera uma imagem reta. Esse é o astigmatismo. Então a lente seria cilíndrica, ela não é nem divergente nem convergente. Beleza? Gente, então é isso que nós temos para a visão e nós vamos falar um pouquinho sobre o olfato também, que é mais rapidinho. E aí os outros órgãos a gente deixa para a nossa próxima aula. Então, quanto ao olfato, nós conseguimos identificar as ameaças, estímulos e etc. Como assim ameaça, gente? Aquele exemplo que eu dei para vocês da fumaça. Se eu tô sentindo um cheiro de fumaça, eu sei que tem alguma coisa errada acontecendo. Se eu vou pegar um queijo, eu adoro o exemplo do queijo, que eu sempre faço isso. Tô com queijo na geladeira faz 2 meses. Aí abri o queijo, senti um cheiro ruim, cheiro de podre. O que eu vou fazer? Eu vou comer o queijo ou vou jogar fora? Eu como, brincadeira, gente. Tem que jogar fora, porque tá me indicando que vai dar ruim, que tem alguma coisa estranha ali, beleza? Assim como estímulos, gente. Quem nunca sentiu aquele cheirinho de um cafezinho passando na hora? Aquele bolo da mamãe saindo do forninho? Cheirinho do pão de queijo quentinho. Nossa, dá até fome aqui agora. Tô gravando a aula aqui, ó. 11 horas. Meu Deus. Queria agora um pãozinho de queijo e um bolinho de mamãe, hein? Saudades. Mas enfim, gente. Então, os órgãos do sentido, como eu já falei pra vocês, eles servem como alerta também. Ele é o nosso contato com o mundo. Então, ele serve tanto para as coisas maravilhosas, quanto para, acorda, tem alguma coisa acontecendo de errado. Beleza, gente? Então, o odor ele é percebido pelo epitélio olfativo, presente no revestimento das cavidades nasais. E ali nós temos os quimiorreceptores, que são responsáveis por captar esse estímulo. Gente, sempre vai captar um negócio no órgão do sentido, vai mandar para o cérebro interpreta e devolve para a gente, tá bom? Então, o cheiro ele é composto por gases que chegam até as narinas, estimulando as células olfatórias. Nada de novidade, né? As fibras nervosas, que compõem as células olfatórias, chegam até o bulbo olfatório, de onde partem nervos que transportam os estímulos do cheiro até o cérebro, onde serão traduzidos. Mesmo esqueminha da visão, beleza?
E aí aqui eu só coloquei uma imagem onde exemplifica, né, o que acontece. Então vamos ler o passo a passo dessa imagem. Então aqui a gente tem uma flor maravilhosa com várias moléculas de cheiro se desprendendo e chegando até o nariz, que é o órgão responsável pelo olfato. Essas moléculas elas vão aderir às ramificações dos neurônios olfativos, né, ou das células do sentido ali, que está aqui representada no 2, que fica nesse fundo, né, da cavidade nasal. E aí elas vão meio que passar para os neurônios, que vão ter suas projeções para o bulbo olfativo, e aí traduz o que está acontecendo, devolve para a gente. Beleza, gente? É mais ou menos esse o mecanismo que acontece de uma forma assim. Gente, paladar e o tato a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom? Aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Meu povo, então eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam conseguindo acompanhar o conteúdo. Lembrando que quarta-feira estaremos juntinho pelo Zoom e aí a gente pode tirar mais dúvida, pode esclarecer mais algumas coisas, tá bom? Eu vou passar um videozinho para vocês também, então assistam a aula e depois eu vou deixar o link do videozinho aqui para vocês, caso vocês precisem. Beleza, meu povo? Um beijo para vocês. Aqui é na pastinha do Drive, tá, gente? Um beijo grande e até a nossa próxima aula.